Terceira semana de confinamento com a crise na restauração a avolumar-se. É convidada agora em direto por videochamada Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Muito boa noite. E vamos aos dados do vosso inquérito hoje divulgado. Metade dos restaurantes estão encerrados neste segundo confinamento. O que revelam estas conclusões? Boa noite, Patrícia. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e a oportunidade. De facto, este inquérito reportado ao mês de janeiro, como sabe, temos vindo a fazer sempre um inquérito desde a primeira hora da pandemia, portanto, um inquérito mensal aos nossos associados, quer do alojamento turístico, quer da restauração. E este inquérito vem confirmar as nossas preocupações e aquilo que temos vindo a dizer. Portanto, só para lhe dar alguns dados mais relevantes, cerca de 79% do setor da restauração e bebidas apresentou quebras acima dos 60% no mês de janeiro. Este dado, este indicador foi muito acentuado face ao mês de dezembro. 44% das nossas empresas já tiveram que proceder a despedimentos, cerca de 51%, como dizia bem, estão totalmente encerradas, portanto sem qualquer tipo de atividade, nem ao nível do takeaway nem delivering, porque não é rentável e portanto não conseguem estar abertos. E efetivamente 36% das empresas dizem-nos que não vão conseguir continuar de portas abertas e que vão ter que avançar com processos de insolvência. Se olharmos para o alojamento turístico, embora não esteja encerrado por decreto, como sabemos, não tem turistas e portanto não tem clientes, e a verdade é que cerca de 56% do setor do alojamento turístico tem quebras acima dos 90%. Muito deste setor está encerrado por ausência de clientes, cerca de 16% diz-nos que vai ter que avançar com processos de insolvência e 28% já fez despedimentos. Portanto, este é um cenário muito preocupante que tem-se vindo a acentuar de mês para mês e revela que, de facto, os apoios económicos não estão a ser suficientes para segurar estas atividades e é isto que nos preocupa. Nós não temos comentado as medidas de caráter sanitário, todos nós queremos que a pandemia acabe o mais depressa possível e se de facto é preciso encerrar estas atividades, nós não temos informação suficiente para poder contestar e portanto acreditamos naquilo que o Governo tem como informação e portanto achará certamente crucial que estas atividades estejam encerradas, mas precisamos de apoios económicos que não estão não estão a ser suficientes, estão a ser muito insuficientes, estão a vir de forma muito tardia e estão, mais uma vez, a ser complexos porque muitas destas nossas microempresas, como sabe, 95% deste setor são micro e pequenas empresas, estão a ter muitas dificuldades em aceder à complexidade destes apoios e é por isso que a Aresp tem dito duas coisas. E o que propõe para inverter este cenário negro? Era isso mesmo, Patrícia, que eu ia dizer. A Aresp tem sinalizado duas coisas muito importantes. A primeira é o reforço destes apoios. É bom recordarmos que grande parte destes apoios que estão em vigor foram anunciados em dezembro, dia 10 de dezembro, num momento em que nós não estávamos confinados e, portanto, à data de hoje são manifestamente insuficientes e depois precisamos que seja criado um mecanismo único de apoio a estes empresários. Isto é, estes empresários, como lhe digo, são muito microempresários e, portanto, precisam de ser ajudados, precisam de ter apoios facilitados e ajudava muito podermos ter a possibilidade de fazer uma única candidatura simples, descomplicada, para que estes empresários efetivamente pudessem ser apoiados e o dinheiro entrasse nas empresas. Muitas das empresas e dos empresários não estão a ser apoiados por causa desta complexidade e outros porque não estão a ser elegíveis, muitos não estão a ser elegíveis e, portanto, os apoios não estão a chegar e estão a chegar tardiamente. Deixem-me só dar-lhe um exemplo para perceber o que é que eu estou a dizer. O apoio às rendas, que foi um apoio importantíssimo anunciado no passado dia 10 de dezembro, até muito na linha daquilo que a Aresp vinha sinalizando e solicitando, é muito importante, mas quando foi anunciado, as empresas estavam a trabalhar e, portanto, havia um apoio que era dado para ajudar a pagar as rendas. Neste momento estamos encerrados, completamente encerrados, portanto não há capacidade de tesouraria para pagar uma renda e, portanto, é disto que estamos a falar. Os apoios à data de hoje foram anunciados há muito tempo atrás, no momento em que nós estávamos a funcionar, com quebras de faturação, é verdade, mas estávamos a funcionar e agora estamos encerrados quase há um mês e sem sabermos quando é que podemos reabrir e, portanto, urge reforçar todos estes apoios. Outra nota que também me parece importante, Patrícia, se me permite, sim. Até o apoiar.pt e o apoiar restauração, importantíssimos apoios a fundo perdido, já esgotaram. Na passada sexta-feira deixaram de receber candidaturas, portanto, não é possível continuarmos neste estado, não é possível continuarmos fechados, sem faturar e
termos efetivamente este equilíbrio financeiro que o Governo tem que ter capacidade de ajudar estas empresas. Representamos 400 mil postos de trabalho, são 120 mil empresas e, portanto, é um setor importantíssimo para o país que precisa, é o mais impactado negativamente por esta crise e, portanto, precisamos que sejamos olhados de uma forma com mais atenção e com mais rigor, diria eu. O que está a dizer, no fundo, é que são necessários apoios mais simples, mas também mais alargados. Em que medida é que quereria, por exemplo, esse reforço do programa Apoiar? Bom, o programa Apoiar, neste momento, como lhe digo, está fechado e, portanto, precisamos que ele seja rapidamente reaberto, porque continuamos com as atividades encerradas e as empresas deixaram de poder aceder a este apoio. Portanto, é urgente que este apoio possa ser reaberto e que possa ter uma dotação mais alargada face, de facto, a este cenário que estamos a viver, como lhe demonstrei por alguns dos números recolhidos pelo nosso inquérito. Portanto, a situação é muito grave e os apoios precisam de ser mais robustos. Por outro lado, além de reforçarmos o apoio, precisamos que todo este tecido empresarial consiga aceder aos apoios. E para isso, só simplificando, só agilizando e pondo dinheiro efetivamente rapidamente nas empresas, é que nós conseguimos sobreviver. Não se esqueça, Patrícia, que estas empresas, estando encerradas, têm custos todos os dias que têm que ser pagos. Mesmo os apoios à manutenção dos postos de trabalho, estamos a falar de uma parte, porque há uma parte que tem que ser paga pelas empresas. Há custos fixos que têm que ser pagos pelas empresas. E, portanto, tudo isto é impossível num cenário que estamos agora de total encerramento e de faturação zero. Portanto, é isso que nós temos sinalizado. Já apresentámos ao Governo uma proposta do tal mecanismo único de apoio que também consideramos vital e estamos, obviamente, disponíveis para encontrar soluções em conjunto e ir dialogando com o Governo, mas precisamos, efetivamente, rapidamente, que este setor possa ter apoios reforçados, sob pena de, como lhe digo, não nos aguentarmos e estes dados mais este inquérito bem revelam a preocupação que estamos a ter face a este setor. Ana Jacinto, e relativamente às ajudas anteriores, as empresas, no fundo, recorreram em massa aos apoios que foram disponibilizados pelo Governo. Como é que funcionaram os processos anteriores desses apoios? Com muita dificuldade, Patrícia, não é? Porque nada destes apoios têm sido simples e atendendo ao tecido empresarial que temos, pois também precisamos de olhar para o tecido empresarial que temos. Como lhe digo, são microempresas e, portanto, vão sendo apoiadas, algumas com muita dificuldade e de forma muito tardia, não é? Porque estes apoios têm sido anunciados e disponibilizados muito tardiamente. Basta lembrar-lhe que muitos destes apoios foram comunicados no dia 10 de dezembro, o apoio à renda só ficou disponibilizado no dia 4 de fevereiro, por exemplo, não é? E depois vamos tendo que fazer correções sucessivas, porque há muitos empresários que vão ficando de fora. Dou-lhe um exemplo. Estava de fora do apoiar, por exemplo, os empresários em nome individual no regime simplificado. O Governo, e bem, alargou a estes empresários, mas alargou apenas àqueles que têm trabalhadores por conta, porque aqueles que não têm trabalhadores estão à mesma excluídos dos apoios. E, portanto, na prática e no terreno, vamos-nos sempre confrontando com algumas dificuldades. Ou esta situação, ou porque o empresário tem uma atividade recente e não tem histórico de quebras de faturação e, portanto, também não é apoiado, portanto, ou porque tem dívidas que nem sequer sabe que elas existem porque estão a ser criadas indevidamente e ele não percebe porque é que tem estas dívidas. Enfim, há uma série de constrangimentos no terreno que, face a este tecido empresarial, é muito difícil serem desbloqueados e por isso é que nós temos pedido ao Governo que era muito mais fácil e ajudava muito este tecido empresarial se pudéssemos fazer apenas uma candidatura e os empresários pudessem aceder de uma forma direta, expedita, rápida aos apoios que tanto precisam, porque se não entrar dinheiro nestas empresas, como lhe digo, muitas delas não se vão aguentar e nós sabemos que vamos ter uma retoma, não sabemos é quando, sabemos que vamos ter procura. A grande questão é, teremos oferta para essa procura? E se não tivermos essa oferta para essa procura, já viu que estamos a falar de um setor com 400 mil postos de trabalho, e são muitos trabalhadores e a fatura será muito pesada mais à frente se nós não tivermos o cuidado de segurar todas estas empresas e proteger todos estes empregos, que é aquilo que nós todos desejamos. E já nos disse no início desta conversa todas essas dificuldades em cumprir o pagamento dos salários, das eventuais falências no horizonte e também dos restaurantes que estão encerrados, mas relativamente ao poderem funcionar em regime take-away de entrega ao domicílio, o volume de encomendas não está a ser o esperado?
Não, Patrícia, segundo os dados que nós temos, 51% do setor está completamente encerrado porque considera que não é rentável a modalidade do takeaway e do delivering. O delivering, como sabe, tem comissões elevadas, as plataformas de distribuição levam comissões, embora o Governo estivesse bem nesta matéria e limitou as comissões a 20%, mas mesmo assim estamos a falar de um valor que é elevado e em muitos casos não é rentável para as empresas, que não têm sequer 20% de margem para poder pagar estas comissões. E depois o takeaway também tem algumas limitações, porque o takeaway, as empresas só podem vender produtos alimentares, não podem vender bebidas, não é? Só podem vender comida, digamos assim. As bebidas estão proibidas e isso tem levantado, de facto, uma grande insatisfação, quer por parte dos consumidores, quer por parte dos empresários, porque as pessoas depois são obrigadas a comprar as bebidas noutros locais e acabam por comprar tudo nesses locais onde se pode vender bebidas e comidas e acabam por não ir buscar as refeições em takeaway, porque ficam com metade da refeição, digamos assim. E, portanto, isto tem gerado alguma... quase um ano depois já poderiam ter sido corrigidas, adaptadas, eventualmente? Bom, esta limitação é recente, não é? É agora deste confinamento, porque o objetivo era proibir as aglomerações à porta dos estabelecimentos e nas mediações, e bem, e esta proibição existe. Agora, o que não faz sentido é proibir a venda das bebidas, uma garrafa de água, um café, um refrigerante fechado, portanto não faz muito sentido não poder ser vendido, porque aquilo que se pretende combater é as aglomerações à porta dos estabelecimentos, mas isto é uma regra que tem que ser cumprida, nada tem que ver com a venda da bebida. E acabou por se proibir a venda da bebida e isto de facto não é muito perceptível nem do ponto de vista do consumidor, nem do ponto de vista do empresário, até porque obriga, como lhe digo, o consumidor a ter que procurar outras alternativas, porque há outros espaços que vendem as bebidas e, portanto, vendem as bebidas e vendem as comidas e eles escolhem outros locais para, de facto, adquirirem aquilo que precisam e que acham que devem ir buscar, não é? No fundo. Ana Jacinto, boa noite. Obrigada pelo cenário que aqui nos traçou e pelos dados também sobre esta crise no setor da restauração e também no que diz respeito aos alojamentos. Boa noite e obrigada. Obrigada. Boa noite, obrigada.